acontecer vai ser a maior reviravolta do judiciário brasileiro, o maior golpe em cima do Alexandre de Moraes e um sopro de esperança para nossa nação. Então o Nunes Marques pode muito bem agora, numa canetada, acabar com essa injustiça, de uma vez por todas. Por sua vez, somente será bem-sucedido se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado democrático de direito. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nunes Marques está com a faca e o queijo na mão para fazer justiça. É isso mesmo. O advogado Jeffrey Chiquini soltou o verbo no X. Abre aspas. Cássio Nunes Marques pode conceder liminar para Bolsonaro e colocá-lo imediatamente em liberdade? Sim, em revisão criminal admite-se liminar. O relator pode conceder liminarmente liberdade a Bolsonaro, suspendendo os efeitos da condenação em caráter cautelar até o julgamento definitivo da revisão criminal pelo plenário do STF. Nunes Marques está com a faca e o queijo na mão para fazer justiça e restabelecer a liberdade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Fecha aspas. O deputado federal Gustavo Gar também vai na mesma linha e pede que o ministro do Cássio Nunes Marques faça justiça. Se isso realmente acontecer, vai ser a maior reviravolta do judiciário brasileiro, o maior golpe em cima do Alexandre de Moraes e um sopro de esperança para nossa nação. Estão deixando a gente sonhar. Há uma verdadeira possibilidade do julgamento, da condenação do Bolsonaro e de toda a turma dele ser anulada. E eu vou te explicar por quê. Quando o julgamento acontece em uma das turmas, como foi o que aconteceu na turma do Alexandre de Moraes e da turminha Master, né? A possibilidade de uma revisão de pena. A defesa pode apresentar uma revisão de pena depois que todo o processo já tiver sido concluído, só que essa revisão de pena ela acontece numa outra turma. Ela acontece com outro grupo de ministros do STF, que seria a outra turma, onde estão André Mendonça, Fux, Cássio Nunes, Dias Toffoli e Flávio Dino. E olha a sorte que nós tivemos. A defesa do Bolsonaro entrou com pedido de anulação e esse pedido de anulação caiu nas mãos do Cássio Nunes. Trama golpista. Nunes Marques será relator do pedido de anulação de condenação de Bolsonaro. No pedido de revisão criminal, a defesa defende a anulação do processo e considera que o caso poderia ser julgado pelo plenário do STF. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. O Cássio Nunes agora será o relator da anulação da condenação. E a defesa do Bolsonaro apresentou de forma clara todas as nulidades do processo. A delação do Mauro Cid, que sofreu coação, a impossibilidade da defesa de ter acesso a todos os dados, a tal minuta que não existe no processo. A minuta não existe. As provas que foram forjadas, a forma como foi forjado a tal participação do Felipe Martins nas reuniões. Assim, é tanta coisa para ser anulada, para se anular esse julgamento, e tudo está muito bem descrito no pedido de anulação da defesa do Bolsonaro, que agora está nas mãos do Cássio Nunes. Então, voltamos à matéria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, será relator do pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses. Nunes foi indicado pelo STF em 2020 por então presidente Jair Bolsonaro. No pedido, os advogados defendem a anulação do processo e consideram que o caso deveria ser julgado pelo plenário da corte. A defesa do ex-presidente entrou com pedido de revisão na última sexta-feira. A revisão criminal é um instrumento que permite a um condenado que já teve uma sentença considerada definitiva, portanto, não tem mais chance de recursos, pedir a reavaliação do seu caso. Só que essa reavaliação é feita por um outro grupo de pessoas, um outro relator, não pode ser um relator que estava na turma da qual ele participava. Nessa turma, quem que faz parte? Gilmar Mendes, André Mendonça, não falava de não. Gilmar Mendes, André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. Detalhe, o Luiz Fux não pode votar porque ele já estava na votação lá na outra turma, então ele está fora, certo? O que acontece? Nós temos com certeza Gilmar Mendes,
e Dias Toffoli votando pela condenação. E provavelmente André Mendonça e Nunes Marques para anulação. Sabe o que significa? Em caso de empate, o dúbio pro réu. Isso quer dizer o quê? Se empatar, o beneficiado vai ser o réu. Mas mais importante que isso, muito mais importante que isso, é o fato de que agora o Cássio Nunes, como relator, se ele avaliar que há um número absurdo de nulidades, de erros processuais, ele pode, por liminar, anular o julgamento e libertar todo mundo. Liminar é o quê? É ele fazer o que o Moraes faz, só que agora seguindo a Constituição. Uma canetada do Cássio Nunes pode libertar, pode anular esse julgamento e essas pessoas estariam soltas. E aí ficariam até que fosse julgado no plenário da turma que ele faz parte, acho que é a primeira turma. E aí, nesta turma, há empate. Havendo empate, o julgamento é anulado. Olha que loucura isso aqui. Então o Nunes Marques pode muito bem agora, numa canetada, acabar com essa injustiça. De uma vez por todas. Marques, eu sei que vai ter muita pressão, irmão. Eu imagino que você vai sofrer agora muita pressão, vai ter ameaça. A gente sabe como funciona. Mas você é uma pessoa de bem. E todos que caminham do seu lado, que te conhecem, falam isso. Você é um cara respeitável, honrado. Essa é a maior injustiça já feita pelo Supremo Tribunal Federal na história do nosso país. Você tem agora o poder de acabar com isso. E ajudar a construir um país decente. Nós vamos ter as eleições agora, nós vamos fazer a maioria no Senado. Não se preocupe, essas pessoas que estão te ameaçando não vão ficar no STF por muito tempo. Mas nós precisamos reagir. Nós estamos falando de dezenas de pessoas presas injustamente, de forma criminosa, um julgamento que ele foi um crime do começo ao fim. Então nós pedimos ao Nunes Marques que faça isso, que libere essa liminar. O objetivo da revisão criminal é anular uma condenação definitiva quando houve comprovação de erro jurídico. Cara, o que não faltou nesse processo foi erro jurídico. Por isso, trata-se de uma medida excepcional admitida apenas em situações específicas. O pedido só pode ser apresentado após encerrado o processo, quando já não há mais chance de recursos. No caso do Bolsonaro, isso ocorreu em novembro do ano passado. As defesas podem recorrer à revisão criminal a qualquer momento, tal. Não serve para reexaminar fatos já discutidos no processo. Então, assim, a primeira coisa é admitir o pedido e determinar a produção de novas provas e dar uma liminar. Acaba com isso. Todo mundo sabe. Nunes, eu acabei de fazer um vídeo falando que 57% da população quer impeachment do Alexandre de Moraes. O Brasil já viu tanto que isso foi criminoso que foi feito com o Bolsonaro. Então a gente implora, cara. Imploramos para você, dê essa liminar. Vamos acabar com essa injustiça. Isso maculou a história do STF. Está nas suas mãos, Nunes Marques. A gente está sonhando, mas o sonho pode se tornar realidade. TSE passa a ser comandado por Nunes Marques e Mendonça. Presidente e vice-presidente da Justiça Eleitoral atuarão nas eleições de outubro. É isso mesmo. Veja o exato momento que Nunes Marques e André Mendonça tomam posse como presidente e vice, respectivamente. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Miguel Piazzi, a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2026, em sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de presidente o excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques, eleito em 14 de abril de 2026 pelos membros deste tribunal, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pela presidente e pelo empossado.
Essa caneta não está funcionando. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência o senhor ministro Nunes Marques, a quem parabenizo e passo a presidência dessa sessão solene. Na condição de presidente empossado do Tribunal Superior Eleitoral, convido Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça, a dirigir-se até a tribuna para prestar o compromisso regimental. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi, a proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2026, em sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de vice-presidente o excelentíssimo senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça, eleito em 14 de abril de 2026, pelos membros deste tribunal, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo foi assinado pelo presidente e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça. Nessa linha de pensamento, reputo essencial que o Tribunal Superior Eleitoral cumpra com sua missão constitucional de organizar, orientar e fiscalizar as eleições, para que sejam eleições limpas e transparentes. É dessa maneira que cada voto deve ser computado como expressão da soberania popular. Haja respeito à liberdade de expressão e de pensamento. Em qualquer democracia consolidada é fundamental que se observem essas liberdades, que permitem as trocas de ideias e o adequado debate sobre todas as questões efetivamente relevantes para o cidadão e, portanto, para a sociedade. Nesse particular, teremos alguns desafios, como, por exemplo, o uso exponencial da inteligência artificial, que, embora também tenha potencial benéfico, poderá trazer problemas, principalmente em caso de utilização inadequada. E, por fim, se promova a educação cívica. Para que haja boas escolhas, é preciso que os jovens saibam quem e o que escolherão. É preciso que adquiram consciência política e capacidade de análise, de modo que consigam optar pelas melhores propostas. A Justiça Eleitoral existe precisamente para assegurar que a direção da nossa democracia permaneça sempre nas mãos do povo brasileiro. O voto não constitui mero ato formal de participação política. Representa a expressão de pertencimento cívico, de dignidade democrática e de confiança nas instituições da República. Afinal, o processo eleitoral de um país verdadeiramente democrático deve ter como protagonistas suas eleitoras e seus eleitores. Um pleito, por sua vez, somente será bem-sucedido
se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado democrático de direito. Enquanto isso, Bolsonaro faz novo pedido ao STF. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolaram nesta terça-feira um pedido ao Supremo Tribunal Federal para autorizar a entrada de um cabeleireiro na residência onde o ex-chefe do Executivo cumpre prisão domiciliar temporária. De acordo com a solicitação apresentada pela defesa, o profissional deverá comparecer à casa de Bolsonaro na próxima quinta-feira, 14, às 20 horas, exclusivamente para realizar o corte de cabelo. O horário solicitado se justifica pelo fato de que o profissional realizará o atendimento após o expediente regular do salão em que exerce suas atividades. A análise do pedido ficará sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!